Construções antigas e misteriosas. Grandes feitos da humanidade que continuam indecifráveis. Se com toda a atual tecnologia ainda não há consenso de como os egípcios construíram suas pirâmides, como o mais recente monumento, concluído em 1951, permanece inexplicável. Como um homem sozinho e somente com a ajuda de ferramentas manuais conseguiu mover blocos de até 30 toneladas. O Castelo de Coral. O Castelo de Coral, originalmente nomeado de Rockgate Park, situa-se na cidade de Homestead, na Flórida, nos Estados Unidos. É uma magnífica construção feita inteiramente de rocha coral por Edward Leedskalnin. Sem a ajuda de ninguém e sem maquinário pesado, estima-se que ele talhou e esculpiu aproximadamente 1.100 toneladas de rocha coral. Entre suas criações está essa mesa em forma de coração pesando mais de 2 toneladas, esse obelisco de 22 toneladas e 12 metros de altura, a escultura em formato de lua com 22 toneladas, esse telescópio de 30 toneladas e 7 metros de altura que está perfeitamente alinhado com a estrela do norte, um poço que é composto por 3 rochas de 18 toneladas cada e representa as fases da lua. Ainda podemos encontrar cadeiras, banheiras, camas, um relógio solar e vários outros móveis, tudo isso circulado por paredes de 2 metros e 40 centímetros de altura. O portão do castelo é outra curiosa estrutura, não só pelas suas medidas, mas pelo fato de que Edward o projetou e construiu tão perfeitamente que era possível abri-lo suavemente com um dedo. O portão precisou de reparos em 1986 e em 2005, mas ninguém conseguiu recriar o equilíbrio desenvolvido por Ed e o portão jamais girou com tanta facilidade. Edward viveu nessa estrutura conhecida como a Torre, onde foi utilizada cerca de 243 toneladas de rocha coral. Ela abriga alguns equipamentos, ferramentas primitivas e alguns móveis, e ele nunca permitiu visitas nesse local. Nela encontra-se um gerador que alguns especulam ser um gerador de corrente alternada ou, mais do que isso, um equipamento para manipular campos magnéticos. O Castelo de Coral forma um conjunto tão impressionante que nenhuma argamassa foi utilizada. As rochas se mantêm juntas apenas apoiadas umas nas outras e nem a luz passa entre elas. Em agosto de 1992, um furacão Andrew de categoria 5 passou pela propriedade e não abalou nenhuma das estruturas. Mas afinal, quem foi Edward Leedskalnin? Nascido na Letônia em agosto de 1887, aos 26 anos, Edward tornou-se noivo de seu único e verdadeiro amor, Agnes Scuffs, quando ela tinha apenas 16 anos. Ele se referia a ela carinhosamente como sua Sweet 16. Porém, Agnes cancelou o casamento apenas um dia antes da cerimônia, alegando que Ed era muito velho e muito pobre para ela. Deprimido e com o coração partido, Edward se aventurou a construir um monumento ao seu amor. Depois de viver no Canadá e em algumas cidades dos Estados Unidos, Edward se mudou para Florida City em 1918 no estado da Flórida, pois adquiriu tuberculose e optou por um local que favorecesse a sua condição. Em 1923, ainda em Florida City, Ed iniciou a construção do castelo. Sendo uma pessoa muito reservada, quando soube que um loteamento residencial seria construído perto de sua casa, Ed decidiu se mudar para Homestead em 1936 e passou os 3 anos seguintes movendo as estruturas prontas a uma distância de 16 quilômetros. Ed contou com a ajuda de um amigo que tinha um caminhão para transportar os blocos. Ele nunca testemunhou como Ed carregava e descarregava o caminhão, já que Edward o fazia somente à noite e que não tinha permissão para ajudá-lo.
De fato, Edward tinha uma preocupação muito grande com a privacidade. Ele se assegurava de que ninguém o visse trabalhando e preferia a discrição que só a noite poderia lhe oferecer. E não só a construção em si, como as declarações de Edward sobre como ele fazia as fantásticas estruturas deram vida ao mistério. Quando indagado sobre como ele movia os blocos de coral, Edward alegou que entendia bem as leis do peso e da alavanca. Desde então, esse magnífico feito da engenharia tem levantado diversas teorias. Há quem diga que Edward utilizou-se de levitação acústica, os que acreditam que ele recebeu ajuda de extraterrestres. Outros afirmam que Ed descobriu como reverter a gravidade. O único material escrito que Edward deixou foram 5 panfletos escritos por ele mesmo, sendo um deles intitulado Corrente Magnética, onde Ed afirma que a gravidade é, na verdade, o magnetismo, e que se as forças magnéticas forem invertidas, anula-se, portanto, a gravidade. Especula-se que esse artefato desenvolvido por Ed e essa misteriosa caixa que nunca mais foi encontrada após a sua morte seriam os responsáveis pelo poder magnético que suspenderam as rochas. Outra teoria sugere que o castelo de coral teria sido construído sobre um ponto de concentração de energia magnética da Terra e Edward aproveitou-se disso e aplicou seus conhecimentos sobre magnetismo para mover os blocos. Supõe-se até que Ed mudou-se de Florida City para Homestead, pois havia feito o cálculo errado de onde seria o ponto terrestre magnético adequado à sua obra. Curiosamente, há um conceito em que se supõe que há um alinhamento de vários lugares de interesse geográfico e histórico, como monumentos antigos e megálitos, conhecido como linhas Ley, termo cunhado pelo arqueólogo amador Alfred Watkins em 1922. Ele sugeriu que essas linhas imaginárias foram usadas como uma espécie de sistema de navegação pelos povos antigos e mais tarde, outros teóricos deram um sentido místico e espiritual a essa teoria. Coincidência ou não, o estado da Flórida encontra-se em uma das intersecções no mapa das linhas Ley. Será que Edward Leedskalnin já sabia disso? Por outro lado, há uma teoria desenvolvida por cientistas de que as supostas pedras foram construídas com concreto e que Ed utilizou moldes para que se parecessem com rochas, e de que todo esse mistério foi elaborado propositalmente por Edward, já que ele vivia das visitas turísticas e da venda de seus panfletos. Fato é que Edward Leedskalnin viveu uma vida muito simples. Ele tinha somente uma bicicleta para locomover-se e dedicou toda a sua vida à construção do castelo de coral. Foi um homem que cursou somente o ensino primário e não se pode negar que foi necessário um conhecimento da física e da mecânica no mínimo razoável para se realizar tal feito. Em dezembro de 1951, Edward ficou doente. Ele deixou um bilhete na porta do castelo escrito "Indo ao hospital". Edward jamais retornou ao seu monumento. Faleceu 3 dias depois, aos 64 anos, de complicações renais. Atualmente, o Castelo de Coral está aberto para visitantes, passeios turísticos e até eventos como festas de aniversário e casamentos. Conta com uma loja de presentes que comercializa entre vários itens, livros, camisetas e cópias dos panfletos escritos por Edward. Muitos sites podem ser encontrados com estudos sobre magnetismo baseados ou inspirados na obra de Ed. Edward Leedskalnin chamou a atenção do mundo por ser um homem franzino, discreto e cheio de mistérios. Tal como seu monumento, tornou-se imortal. Porém, a história do homem que levou cerca de 28 anos para construir um monumento de 1.100 toneladas não teve um final feliz. Ao convidar a Agnes para ao menos conhecer o castelo, ela imediatamente recusou. Essa história de amor foi homenageada 36 anos após a morte de Edward, em 1987, pelo cantor Billy Idol na música Sweet Sixteen. Edward Leedskalnin enterrou consigo o segredo da construção do castelo de coral.
mas ele, ao menos, deixou mais uma pista. Eu descobri os segredos das pirâmides. Eu descobri como os egípcios e construtores antigos do Peru, Yucatán e Ásia, apenas com ferramentas primitivas, levantaram e encaixaram blocos de pedra pesando várias toneladas. Edward Leeds County.